Bom dia, bom dia! Como vão vocês? Chegando aqui para compartilhar mais um pouco de conhecimento sobre sabedoria de vida que vem chegando. Agora descobri que eu posso fazer isso, olha que chique. Sobre sabedoria de vida. São temas relativos à conexão com o amor e que vem chegando para mim aos poucos, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Peraí. Bom dia, queridos, bom dia. Eu quero começar com um texto aqui que eu quero falar hoje sobre compaixão. O que acontece? Me veio alguns insights sobre compaixão, né? Nos últimos processos que eu tô fazendo e atendimentos, a vida vai mostrando, a vida vai revelando pra gente aquilo que a gente precisa de avançar. E hoje eu quero trazer essa compreensão sobre compaixão. Eu escrevi um texto, eu acordei hoje às 2 horas da manhã, mais ou menos, e enquanto eu não parei para escrever, eu não consegui mais dormir. Então eu tive que me render ali, eu tava querendo dormir de novo, né, ficar quietinha para dormir, só que aí eu me rendi porque quando vem essas mensagens, ela vem de uma forma muito forte, e ela nunca começa naquele momento, ela vem chegando antes. É um processo, é como se fosse uma água mesmo que vai descendo, sabe? Uma compreensão que vai descendo. Ela chega aos poucos. À medida que você vai parando para ouvir ela vai chegando. E aí se você estiver atento, se você estiver nutrindo esse processo de conexão, fica mais fácil de você perceber. Se você não estiver nutrindo esse processo, algumas pessoas conseguem, já nascem, né, com essa conexão mais forte, alguma coisa assim. Mas, se você realmente estiver nutrindo esse espaço, fica mais fácil de você perceber isso. Eu só estou convidando aqui algumas pessoas. Pronto. Fica mais fácil de você perceber esses recados da vida. Fica mais fácil de você perceber a guiança da vida, porque ela é sutil, né? Quando eu falo conexão com amor, eu estou falando de conexão com a sua sabedoria interna, com a sua essência de vida. No mais profundo, né? Eu estava assistindo um documentário do Ram Dass. E muito emocionante o documentário. São seres que se dedicaram à percepção do amor, seres que se dedicaram a se iluminar, né? Se dedicaram num nível profundo. Então chegaram também a níveis mais profundos de percepção do amor. E é sempre uma percepção, é sempre um avançar, um derreter de camadas, de estruturas que precisam de acontecer para que a gente consiga avançar em percepção do amor. E só quando a gente consegue avançar em percepção do amor, a gente amplia a consciência. É um processo de ir ampliando, de ir avançando. Então a ampliação de consciência é igual à percepção do amor, a ampliação da percepção do amor em tudo. Porque no mais profundo, quem já está iluminado entende que tudo é uma coisa só. Não só entende, ele percebe, ele se sente parte do outro. Ele sabe que o outro e ele são uma coisa só. Então, não existe essa diferenciação. E como é que a gente vai perceber isso se tá tudo separado? Se a gente vive vidas separadas, se a gente vive objetivos de vida, a gente vive desejos, a gente vive uma vida, né, que tá separada. Eu vejo ali o cachorro, eu vejo o gato, eu vejo eu separada do outro. E o mundo, ele incentiva muito essa separação. A nossa modernidade, ela incentiva muito essa individualidade. E quando a gente vai voltando um pouquinho, né, para dentro, a gente vai percebendo que sim, existe uma individualidade, existe uma consciência de amor manifestada. E essa manifestação, ela tem expressões. Então, eu sou uma pessoa, a minha irmã é outra pessoa, meu pai é uma pessoa, meu marido é outra pessoa. Somos pessoas diferentes, mas constituídos de uma mesma essência, que a essência primordial é o amor, é a consciência. E quando a gente vai expandindo essa percepção, quando a gente vai se percebendo mais amor, a gente vai se percebendo de uma forma mais verdadeira, a gente consegue avançar nas relações, a gente consegue avançar na relação com a gente mesma, na relação com o outro, na relação... Ai, saiu. Perdão. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui agora. Aqui, pronto.
Peraí que ele saiu aqui. Ah! Bom dia, Léo. Seja bem-vinda, amada. Ó, saiu. Pronto, voltou. A gente consegue avançar na relação conosco, com o outro, com a vida, na entrega de propósito, que a gente sempre fala do propósito. A gente consegue avançar na conexão com o outro. A gente consegue avançar nessa percepção de que o outro e eu somos uma coisa só. Isso quem dá é o coração, é a abertura do cardíaco. A abertura do cardíaco que vai nos proporcionar essa percepção de que eu e o outro somos uma coisa só. Só que a abertura do cardíaco, ela precisa também de vir associada a essa abertura dos canais de consciência, dos canais mais espirituais. E a gente vai se tornando um canal de expressão da nossa essência. A gente percebe ela no nosso coração e a gente sente a vida chegando até nós, passando pelo nosso corpo. E aí a gente vai dando formato para isso. Nas nossas ações, eu gosto de falar de realização do amor. E fiz toda essa introdução, gente, para dizer que quanto mais conectado com a consciência eu tô, mais eu estou sentindo e fazendo as coisas que realmente me deixam feliz. Eu estou vivendo na frequência do milagre. Quanto mais conectado com essa consciência de amor dentro do meu coração. E tem uma relação na análise existencial, né, que é uma das práticas que eu gosto bastante, uma das terapias que eu gosto bastante, que eu sou uma analista existencial também. E ela sempre traz, né, a Tassi trouxe uma ferramenta que é muito legal, que é o mapeamento do ego. Então ela traz um entendimento das polaridades, que é uma lei, eu já falei dela aqui várias vezes, a lei da polaridade, tudo no mundo é dual, e a natureza humana é dual. Então, a vida na Terra é dual. Isso significa que ela tem luz e sombra. Ela sempre tem um aspecto luz e um aspecto sombra. Isso é da experiência humana. Então não adianta a gente querer fugir da sombra, a gente querer esconder a sombra, a gente querer não viver a sombra. Ela faz parte da experiência humana. A questão é, quando eu consigo perceber no meu coração mais luz e agir através da luz, eu vou rendendo a parte sombra à parte luz. Aí eu vou me integrando e vou voltando para a percepção de unidade. É esse o caminho dos grandes mestres, é esse o nosso caminho de volta para casa. Só que isso se dá no dia a dia. A gente pode clarear melhor quais são os caminhos que nos levam a ser mais essência e a ser menos dor. Quais os caminhos que nos levam a curas, quais os caminhos que nos levam a aprendizados, quais os caminhos que nos levam a mais expansão em nós e no outro. E aqui eu quero trazer o tema da compaixão como me veio, né? Eu nunca estudei muito sobre compaixão, então eu vou falar aqui sobre algo que realmente me veio. E nesse processo de viver, né, mais verdade, de servir com mais propósito, porque isso foi o meu grande tema, a minha grande questão foi essa, servir com mais propósito. Estar em um local que eu pudesse realmente servir, que eu pudesse realmente tocar a vida do outro. É claro que a gente serve em qualquer lugar, gente, hoje eu tenho essa consciência, mas eu queria encontrar com as minhas habilidades, eu queria me encontrar com a minha história de vida, eu queria me encontrar com um caminho que fizesse sentido para a manifestação de vida que eu sou. É o que eu chamo de brotar a sua semente. E esse foi um processo que eu vivi na análise existencial e a partir daí é expansão disso. E percepção cada vez mais, a gente vai aprofundando. E nessa questão de dualidade, hoje me veio uma coisa muito forte, a questão da dó, né? A dó e a compaixão, a relação entre dó e compaixão. Não sei se essas são polaridades em si, mas me veio muito essa ideia. Pessoas muito empáticas, pessoas muito curadoras, né? Pessoas que gostam de auxiliar, que é muito o meu perfil aqui. Mesmo as pessoas que têm esse perfil mais yang, né? Mais forte, mais intenso, assim, mais assertivo, elas também têm muita vontade de contribuir. E muitas vezes tem uma dor de não conseguir encontrar conexão com as pessoas, por conta de uma série de questões. Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque senão vou entrar num parêntese muito longo. Então vou voltar aqui para a compaixão.
Eu acredito de verdade que todo ser humano, ele tem vontade de contribuir. Ele quer contribuir. É da natureza humana contribuir. É da natureza humana expandir em aprendizado, em essência. É da natureza humana, da natureza divina que está em nós humanos. Então, as duas, nessa perspectiva da análise existencial que a Tassi trouxe, ela traz como os dois princípios, né? As duas necessidades do espírito. Expandir, aprender, expandir, crescer, aprender e contribuir. Servir, deixar a vida mais útil, deixar o mundo melhor a partir da sua relação com o mundo. Olha que lindo isso. Duas necessidades do nosso espírito. E paralelo a isso, a gente tem as necessidades do nosso ego, que é amor, proteção, segurança, reconhecimento, as necessidades do nosso ego. Quanto mais a gente está numa perspectiva mais egóica, mais a gente fica preso nessas necessidades. Então, eu posso vir aqui contribuir, compartilhar com aquilo que eu tenho de melhor. Porque eu tenho habilidade de falar, eu tenho habilidade de usar a internet, eu tenho habilidade de escrever, eu tenho habilidade de sentir, de perceber essas frequências, eu tenho habilidade de cura. Então, eu posso usar essas habilidades para servir. Ou eu posso ficar com medo, eu posso ficar presa no meu ego, com medo de eu vir aqui e as pessoas me chamarem de doida, de curandeira, de blogueira, né? Ou as pessoas não darem atenção para o que eu vou falar, ou as pessoas que eu convivo me criticarem, ou o medo de ser atacada, né? De ser humilhada, de não ser validada. Tudo isso são características do ego. Na essência, a gente quer contribuir. E quanto mais a gente está na essência, mais forte fica nosso desejo de contribuir. Então, de fato, a gente pensa assim, como eu posso contribuir mais? Como eu posso ser mais amor? Como eu posso ser um ponto de auxílio aqui onde eu estou? Só que isso não pode vir separado da nossa essência. É essa a grande questão que eu quero trazer para vocês. A ideia de dó, ela vem muito de um lugar, a ideia, sabe, os agradadores, os ajudadores de plantão, que muitos de nós somos isso também, aqueles que a gente fica muito nesse lugar de eu quero fazer pelo outro, eu quero ajudar o outro, eu quero iluminar o outro, eu quero contribuir com o mundo. E às vezes a gente está num lugar muito egóico, porque a compaixão, ela nasce da conexão com a sua essência, da conexão com o amor. Compaixão, ele é um atributo do amor, ela é o amor transbordando no mundo. Então, se eu tô muito no ego, se eu tô muito presa no ego, eu ainda tô no lugar da dó, eu ainda tô no lugar da ajuda. Esse lugar, ele é um lugar de ego, ele é um lugar que eu vejo o outro e eu vejo o outro quebrado. Eu vejo que o outro precisa de conserto e eu tenho aquele conserto que vai ajudar a vida do outro. Nesse lugar eu faço muito pelo outro e é bom também. Só que eu, invariavelmente, mesmo que eu não tenha consciência, é um lugar que eu vou esperar o retorno do outro, eu vou esperar a gratidão do outro, eu vou esperar que o outro mude, que o outro siga os meus conselhos, que o outro participe das coisas que eu acho que é importante, que o outro cresça no ritmo que eu acho que deve ser, que o outro volte e que me escute novamente. Eu vou esperar várias coisas, que o outro esteja comigo, que ele me acolha, que ele me proteja, que ele me prefira. São várias questões aqui, e são questões que elas ficam muito no inconsciente, muito no inconsciente. A gente precisa realmente fazer um trabalho sincero de conexão com as nossas partes para a gente ir deixando brotar a compaixão. Ela nasce da conexão com o amor. Não tem compaixão sem conexão com o amor. Sem conexão com o amor, a gente está nesse lugar da dó, a gente está nesse lugar da pena, a gente está nesse lugar de se achar que a gente tem algo para oferecer que o outro precisa. Mas a gente está também se vendo quebrado, se vendo pequeno ou se vendo grande. A gente está nesse lugar que não é um lugar de centro. A compaixão, ela nasce de um lugar que você sente tanto amor dentro de você, algo fez tão bem na sua vida, algo foi tão importante para você, que você tem o desejo sincero e genuíno de auxiliar, de mostrar, de revelar para o outro. Esse é o nosso compromisso existencial. A gente precisa de revelar ao mundo os nossos dons, as nossas habilidades, a nossa história de vida. Não tem compaixão sem amor, é isso. Não tem compaixão sem amor.
o amor vem primeiro, a percepção do amor vem primeiro. É claro que a gente pode exercitar a compaixão, né? Exercitar o serviço, exercitar esse movimento, né? Todas as religiões, elas vão trazer isso, elas vão trazer esse serviço, espaços para servir o outro. Elas vão trazer isso muito forte. Todas as religiões vão trabalhar esse lugar de a gente servir o outro. Mas a grande chave é a compaixão, ela nasce da conexão com o amor. Ela nasce da percepção de amor dentro de você. Se você não amplia consciência sobre o amor que você é, sobre a expressão de amor que você é, você fica pendulando entre dó, entre agradar, entre ter. Isso é um movimento natural da vida. Todos nós passamos por isso e é uma jornada a gente ampliando a compaixão dentro de nós. Mas quando a compaixão toca mesmo, você não se preocupa com mais nada. Você só quer ofertar, você só quer brotar, você só quer fazer melhor para o outro porque aquilo foi bom para você. Você é um ser inteiro, você é um ser divino. E você olha para o outro como um ser divino. Então você não olha para o outro e pensa assim, coitado, ele não tem o que eu tenho. Coitado, você viu a mãe que ele teve? Coitado, ele não tem dinheiro. Coitado, ele não dá conta. Coitado, se eu não ajudar ele, ele não vai conseguir. Esse não é o lugar da compaixão, esse é o lugar da dó. E esse é um lugar de ego. Todas as vezes que eu tô nesse lugar, eu falo pro meu marido assim, né? Todas as vezes que eu fiquei na dó, eu me dei mal. Todas as vezes. E eu ainda fico muito nesse lugar, eu ainda transito muito por esse lugar. Eu tô aprendendo sobre compaixão. Tô aprendendo sobre serviço genuíno. E eu falo, todas as vezes que eu fico com muita dó, gente, é porque é a lição que eu tô aprendendo hoje, mas todas as vezes que eu fico com muita dó de alguém, eu me dou mal. Já é um padrão que tá na minha vida. A vida me ensinando que eu não preciso ter dó do outro, eu me ensinando a olhar o outro como um ser divino. Só que é a partir do meu olhar, a partir de eu me reconhecer divina. E ser divina não significa não ter sombra. Olha, eu tive grandes mestres, grandes professores, né, nessa vida, assim, professores que eu amo muito e que eu aprendi demais, assim. A Tássia é uma dessas professoras, né? O pessoal da Rainbow, a Gabi, da Cura do Feminino. Tantos professores, gente, maravilhosos, professores na vida real, que me auxiliaram muito, assim. Meu pai, minha mãe, eu tive muitos professores muito, 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 muito importantes. Nenhum sem aspecto de ego. Todos com aspecto de ego. Todos com questões dentro. Todos com questões existenciais. Todos com pontos de sombra também. Porque são seres encarnados. São seres que estão aqui, vivendo a dualidade, a luz e a sombra. Qual que é a diferença? Eles estão focando na luz. Eles estão focando naquilo que eles têm de melhor. E eles estão deixando, é uma humildade de deixar com que a vida te ilumine, com que a vida ilumine aquelas partes suas que estão em sombra ainda. Então, vamos para um exemplo. Quando eu olho com dó, eu olho desse lugar de eu preciso de ajudar fulano porque fulano precisa de mim. É como se eu tivesse algo mais que o fulano precisa. Quando eu olho com compaixão, eu olho para aquele fulano e vejo a luz dele, eu vejo que ele é um ser capaz, eu vejo que ele é um ser aqui como eu, caminhando na vida. E que eu tenho algo dentro de mim que, se eu transbordar, pode auxiliar a caminhada dele, como a caminhada dele também pode me auxiliar. Então, é outro lugar, é um lugar de mais amor, é um lugar de mais consciência e de mais unidade. O lugar da humildade, o lugar onde eu olho para o outro sabendo que o outro veio da mesma essência que o outro é uma manifestação da vida como eu, e que no estágio da manifestação de vida que ele tá em sofrimento, e algo que eu tenho pode ajudar a curar o sofrimento dele. Só que no lugar da compaixão, eu não exijo que ele mude, eu não exijo que ele me retorne, eu não exijo que ele seja diferente, eu não exijo que ele acredite em mim, eu não exijo que ele me aplauda, que ele me reconheça, eu só entrego. E eu entrego para a vida que apareceu para mim. Eu não seleciono. Eu tenho que salvar o meu marido, eu tenho que curar a minha chefe, eu tenho que curar o meu amigo. O lugar da compaixão é um lugar de, caramba, se eu transbordar esse conhecimento, pode ser que auxilie a vida dele.
pode ser que melhore a vida dele. Eu não foco naquela pessoa. E se ele não melhorar, paciência. Paciência é o caminho dele. É o caminho dele. Isso é muito difícil pra gente humano. A gente tem muito apego. E a gente quer, assim, que ele evolua e a gente também quer ser reconhecido. Então é como se ele não evoluísse, é algo errado em mim. Algo tá errado em mim. Se eu abro uma live e não tem 100 pessoas, é porque o meu recado não é importante. Esse é o lugar da dor, entende? Se eu vou lá e faço uma terapia energética em alguém, ela não teve uma transformação X transpum Z, é eu que sou incompetente. E não é. O lugar da compaixão, eu vou oferecer a terapia, eu vou oferecer a fala, eu vou oferecer a mensagem, eu vou oferecer minha música, porque é o que vem transbordando dentro de mim que pode auxiliar a vida do outro. O lugar da compaixão é o lugar onde eu toco o coração do outro e eu relembro que ele também é amor. É lindo isso, é lindo. Ontem eu tenho um grupo com algumas amigas e a gente está nesse lugar que se chama Realização da Essência. E a gente vai se nutrindo, né, de realizações, assim, nesse caminho da essência. E fazer algo, fazer um movimento que esteja mais alinhado com a essência, muitas vezes é muito difícil. Porque tem muitas dores associadas e a forma como a gente se vê. Se você não se vê como um ser divino e o outro como um ser divino também, e saber que aquilo que você tem pode relembrar o outro que ele é divino e pode relembrar você mesmo a sua própria divindade. Se você não está nesse lugar, fica muito difícil de ofertar algo que é diferente do padrão, algo que vem do seu campo de autenticidade. Fica muito difícil. E a gente tem muitas dores associadas. Então, vamos lá. Eu não fui a preferida na minha casa. Então, internamente, eu acredito que eu tenho algo errado porque eu não sou a preferida. E não é sobre ser preferida. Eu tô dando exemplos aqui, né? Outro exemplo, eu apanhei muito na infância. E quando eu apanhei na infância, eu entendi que eu merecia algo violento. Aqui tem muitas coisas que podem acontecer. Eu entendi que meus pais não me amavam. Eu entendi que a vida não era pra mim. Eu me senti culpado. E isso pode chegar a níveis profundos. Então a gente pode estar muito entrelaçado em dores emocionais. Todos nós temos questões existenciais para resolver que vêm não só de nós, vêm também dos nossos ancestrais, vêm também da nossa história de vida. Né? Eu contei aqui para vocês uma vez que eu atendi uma pessoa e ela é negra, bem negra, e ela viu todo o processo lá atrás ainda de escravidão e aquilo como doía nela. Lá atrás, isso está na ancestralidade dela. Então, existem coisas que precisam ser iluminadas no meio do caminho. E esse caminho da compaixão, ele é o caminho que a oferta de amor, ela fica maior do que qualquer dor. E a gente entende que a dor faz parte. A dor em mim faz parte, a dor no outro faz parte. Mas a gente não se agarra a ela, a gente olha para ela com compaixão, sabendo que se ela está ali é porque ela precisa de ser iluminada, ela vai sendo iluminada aos poucos, por um exercício de compaixão. Um atributo da compaixão é a paciência. Vejam uma mãe se dedica muito a um filho e ela tem que ter muita paciência. Assim, eu olho para as minhas filhas hoje, tem coisas que eu já queria tirar, eu não tenho como tirar. Eu preciso de dia a dia, com muita paciência, com muito amor e nutrindo elas de pensamentos, de muito amor, de referências que ajudem elas a transformar aspectos delas que causam dor. Só que eu não tenho como tirar aquilo delas. Então existe um aspecto, um atributo aqui de paciência muito grande. Eu vi o exemplo da Ama, né? A Ama tá aí, um ser isento de ego, porque é um ser avatárico. Então ela só serve, ela tem um trabalho gigantesco ali diariamente com os devotos, né, com as pessoas que chegam. Tem curas, assim, incríveis no meio do caminho. E tem pessoas que vivem com a alma há 50 anos e ainda vivem questões. Eles contam nos satsangs, né, nos momentos, as questões que eles vivem com ciúme, com o medo, com a raiva, com a inveja. Ontem eu tava assistindo o Randaz, às vezes, ele fala assim, às vezes eu ainda me pego em... ouvindo falas minhas, fala assim, uau, você agora tá... com raiva, você agora tá manifestando esse aspecto. E ele sabe que aquela raiva não vem da essência, aquela raiva vem de um aspecto de ego, vem de uma dor, vem de uma questão, né? E ele já tava ali, ele tava bem velhinho já, no final da vida, uma entrevista com ele,
E ele falando tanto que ele ainda convivia com aquilo. Então, para você ver, a gente é um exercício de compaixão também, a gente incluir as nossas dores onde a gente vai. Eu tô com medo de fazer a live, eu tô com medo de dar o passo, eu tô com medo de fazer o projeto. E aí eu não dou o passo. Eu não dou o passo porque eu quero garantir que tudo esteja certo, que eu só sinta amor, que eu só sinta expansão, que eu só sinta vontade de ajudar. Mas a inveja vem junto, o ciúme vem junto, o medo vem junto, o medo da rejeição, o medo do abandono, o medo da traição, o medo da falta, tudo vem junto. E se eu souber, se eu for treinando, me identificar mais com a essência que quer servir e expandir, do que com o medo, mas ao mesmo tempo deixando que ele venha junto, entendendo que existe ego em mim, existe sombra em mim. Só que aí eu vou me referenciar na essência, eu vou deixando essa sombra se integrando aos poucos. E aí são muitas lições que muita gente não quer viver, ou não tem suporte para viver ainda. Mas posso te garantir, nesse caminho a gente cresce muito. E num caminho de compaixão, a gente ilumina não só as dores do outro, a gente ilumina as nossas dores, a gente ilumina as nossas questões. Então tem coisas bem difíceis para enfrentar. Uma amiga que vai falar, ela sempre fala muito bem, ela sempre vai contando que cada vez que ela tá no palco, ela precisa de enfrentar muito medo, muito medo. Medo de passar mal, medo de ser atacada, né? Outra amiga que também tem um trabalho lindo, ela enfrenta, cada vez que ela vai se apresentar, ela enfrenta o medo de não tá bom, de não ser reconhecida, de não tá perfeito. Porque ela sabe que ela tem muito para avançar ainda. E ela fica, acho que meio que esperando esse lugar que ela vai estar perfeita. E não existe também. É aperfeiçoando no caminho, estando cada dia mais perfeita. Então, a compaixão ela é uma dádiva, ela é uma bênção, assim, de amor e de reconhecimento. A gente só tem compaixão de fato na essência. Então, não existe caminho sem conexão com o amor. E trazendo dentro essa sensação, essa presença de amor, sentindo ela no seu coração. Eu gosto muito, a meditação, tem a meditação Vipassana, né, que é muito conhecida, a Vipassana, como é que é? A plena atenção, que é muito conhecida hoje, e ela traz um aspecto muito de você, de autoobservação, de escaneamento, de você perceber suas emoções, seus pensamentos, mas não se identificar com eles, né? Eu acho maravilhoso esse aspecto, mas a meditação devocional, ela me toma de um jeito, e acho que é por isso que eu gostei tanto da Índia, assim, e dos canais que falam sobre isso, né? Acho que a primeira pessoa que eu vi falar isso com muita devoção mesmo foi o Pedro Frank, que era do movimento Rainbow, né? Agora tá fazendo um trabalho individual. Me emocionei muito com muitas falas do Pedro, ele falando do amor a ele ao divino. Aliás, um grande mestre antes foi o Yogananda. O Yogananda, que é um mestre que sempre aparece para mim, e ele traz muito esse aspecto de uma meditação devocional. A meditação como ponto de conexão com o divino, como entrega ao divino, como reconhecimento do divino dentro de você, de que você e o divino são uma coisa só. Isso, para mim, alimenta muito a minha alma. Quando eu venho meditar de manhã, eu não venho meditar para me acalmar também, né? Para me acalmar, para me centrar também. Mas principalmente o que mais me motiva é sentir o amor da vida dentro de mim. É me entregar para esse amor. E é perceber que eu sou parte dele, que eu sou perfeita, que eu sou amada, que eu sou vista, que eu sou cuidada. Não é só uma fala, é uma percepção disso dentro de mim, entende? Isso é muito profundo, é a meditação devocional, né? Os hindus trazem muito esse aspecto devocional e ele é muito lindo, né? O Pedro falava que a devoção é um dos caminhos mais curtos de acesso ao divino. Quando você vai se rendendo ao divino, quando você tem tanto amor por ele, você vai se tornando ele. O Rumi, né? O Rumi fala muito de um caso de amor com o divino. O Ramdas também, lá no coisa dele, estava falando muito dessa relação de amor com o divino. O Krishna Das, ele também tem um documentário lindo que ele fala dessa relação de amor com o divino, que foi nutrida através do guru. O guru deles é o Maharaj, né? Então, quando você vai acessando esse estado, a compaixão ela brota invariavelmente dentro de você. E ela não vem de um lugar de dó.
ela vem de um lugar de reconhecimento, de que o outro faz parte de você. E que eu me deixar brotar, eu me deixar evoluir, eu deixar as minhas sombras serem iluminadas, auxiliar o outro a também se iluminar, a também se render ao divino, a também sentir a expansão do amor dentro. Então, tudo na consciência, tudo se você ampliar amor, se você ampliar a percepção, tudo fica mais... um trabalho que está muito conectado com as dimensões do ego, eu vejo ele como um trabalho para pagar as contas, é duro, é difícil chegar lá. Se a minha consciência está muito nesse lugar, se a minha consciência está no lugar de mais serviço, de mais conexão com o amor, eu vejo esse trabalho como uma forma de servir, como uma forma de contribuir com a vida, como uma forma de auxiliar o outro, de transbordar as funções que eu tenho. E aí, invariavelmente, você vai indo para aquilo que é mais condizente com você, porque você está vibrando naquele lugar. Sabe essa coisa da vibração? Você acessa uma outra dimensão e tudo é conexão com o amor. Então, dó e compaixão, dois lugares diferentes que estão dentro de nós, a partir do transbordo, um lugar de muita humildade, de muita conexão com o amor. Um lugar realmente de serviço. E nesse lugar, gente, não tem falta. Não tem falta, porque você está conectado com a vida. Então, nesse lugar, as oportunidades aparecem, os clientes aparecem, as pessoas, o conhecimento brota. Eu fico percebendo assim, o tanto de conhecimento que vai brotando, o tanto de cura que vai brotando. Acabei de receber uma mensagem linda de uma pessoa que eu estou atendendo, de transformações que não é eu, é porque eu chego e falo assim, eu estou aqui disposta a te servir. E isso as pessoas sentem, isso toca o coração do outro. Quando eu faço aquilo que toca o meu coração, aquilo que é mais verdadeiro para mim, que muitas vezes é o que eu mais escondo, eu toco o coração do outro, porque aquilo tocou meu coração. E quando eu deixo aquilo sair para fora, é uma energia de conexão que tem ali, de conexão com a vida. Então aquilo toca o coração do outro. Não necessariamente o outro vai fazer o que você faz, mas o outro vai ser tocado por essa dimensão da compaixão, por essa dimensão do amor em movimento, por essa dimensão da percepção do amor dentro de si. E aí você vai se tornando um canal da vida, um canal de ampliação de percepção de amor. Seja fazendo o que você estiver fazendo. A relação com seus filhos melhora, a relação com a sua vida melhora, a relação com a sua... Tudo ao redor melhora. E a gente passa a treinar esse olhar de ver o outro como divino, de ver o outro como amor, de ver o outro como essência. E não fixar só nas dores do outro, nas questões que ele não é, que ele não faz, que ele não tem. Não significa a gente não ver as sombras, tá, gente? Esse lugar de que só tem coisa boa, que só tem luz, paz e amor, esse é um lugar ilusório, um lugar que a nossa mente projetou que nos afasta do que é real. Existem sombras, existe maldade, existe traição, existe medo, existe isso em você e existe isso no outro. Mas se eu me relaciono com o outro a partir da maldade, a partir da proteção, a partir do ciúme, a partir da competição, eu estou relacionando com a parte sombra. Se eu me relaciono com o outro, vendo que ele tem aspectos sombras, mas me relacionando a partir da luz dele, aí é outro tipo de relação. Isso é um treino. Isso é um treino. E aí fazer isso, se eu olho para o outro, mesmo ele estando ali numa manifestação que eu não... que não é condizente com aquilo que eu acredito. Mas se eu vejo ele além, como a gente consegue ver um filho? A gente consegue ver o filho além. Mãe, realmente, essa natureza da maternidade, ela é algo muito divino, é um treino de compaixão, é um treino de rendição, é um treino de entrega. Então, amados, é sobre isso, dó e compaixão. E aí convidar vocês pra gente indo para esse lugar mais da compaixão e soltando a dó, né? Soltando esse aspecto agradador que precisa da validação do outro, que precisa da conexão com o outro, que precisa do resultado do outro para se validar, para ser, para continuar. A gente vai para o lugar da compaixão, a gente vai nutrindo esse lugar de que eu sou porque eu sou expressão da essência. Então, o meu natural é transbordar essa essência no mundo, tocando o coração do outro, alimentando o outro, brotando vida no outro, né? Compaixão, um atributo divino, carrega em si o reconhecimento do amor, a paixão pela essência, a certeza da sabedoria de sermos um,
a confiança na força do amor e a entrega ao serviço de relembrança em sua própria forma de ser Deus manifestado. Compaixão é diferente de dó. Como tudo em um mundo dual, enquanto a compaixão pauta-se pelo entendimento interno de que todos somos inteiros, capazes e manifestações da vida, também de compreensão de que tudo está certo. Embora muitas vezes não seja possível explicar, a compaixão brota do sentimento mais profundo de igualdade, do sentir que o outro é também sua parte e que a vida te ofertou e que o que a vida te ofertou de semente serve à relembrança do outro. A dó nasce de uma compaixão distorcida, aquele sentimento de que o outro é limitado, escasso, insuficiente e então precisa da sua ajuda que já caminhou mais ou teve mais, ou tem mais coragem e determinação. A dó é fruto da separação e do julgamento. Não se pode perceber a natureza divina e inteira do outro, pois não percebe dentro ainda. Ela nasce de uma referência de separação e não de unidade. Trata-se então de consertar o outro que está quebrado, pois no fundo, quem conserta também está. A compaixão é fruto de um cardíaco ampliado, de um sentido de entrega e união à vida. Quem sente compaixão sabe que a melhor forma de auxiliar é se entregando à vida e deixando amor brotar em todas as suas ações. Um ser repleto de compaixão tem o poder de tocar profundamente o outro e fazê-lo sentir amor. A compaixão inebria a alma e faz o outro acordar para si e saber que também pode ser instrumento de serviço e de bondade. A compaixão, diferente da dó, exige tempo de amadurecimento. Não exige tempo de amadurecimento, tempo de retorno. Ao invés de culpa e cobrança, é plena de confiança e de conexão. A compaixão é inteira. A dó é parte. Sempre está devendo o retorno, a melhora, o serviço, o avanço, a cura, a transformação. Na compaixão, não. Entrega-se para a vida e para a vida que te encaminha. É impessoal e, ao mesmo tempo, repleto de conexão e verdade. Quando o fruto da compaixão toca o coração do outro, não há como não transformar. É Deus se reconhecendo Deus. É o amor sendo expandido e vivificado. Texto, tem mais coisas aqui, mas vou parar por aqui. Vou deixar esse texto lá no meu grupo para vocês e aqui fica fica um convite, né? Da gente ir mudando a percepção sobre nós mesmos, de seres insuficientes, de seres imperfeitos, de seres escassos, de seres sujos, feridos, para seres divinos que contêm em sua natureza humana dores e questões da própria humanidade, mas que todas são passageiras e podem ser iluminadas pela conexão com o seu aspecto divino. E assim ele vai transbordando cada dia mais e você vai se tornando um novamente, em percepção, em essência e em transbordo de amor. Esse é um caminho, uma jornada evolutiva e estamos juntos nessa. Todo tantinho de amor vale a pena, não é assim que eu sempre falo? Maravilha! Um excelente dia para vocês. Eu não vou deixar... Acho que eu não vou fazer nenhum movimento hoje de conexão. Aliás, vou sim, né? Vou perder essa oportunidade. Vamos fazer um movimentozinho de conexão rápido. Deixar aqui gravado para vocês. E aí a gente fecha essa live. Então vamos lá, respirando fundo agora. A gente vai trazer... Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, deixa eu ver se vai. Respira fundo, se coloca na postura ereta, coluna ereta. Isso, sente seus pés no chão. Sente seu corpo na cadeira. Sente a respiração chegando nas suas narinas e indo até o seu abdômen.
voltando e saindo pelas suas narinas num fluxo leve. Isso. E à medida que você respira, você vai soltando mais e mais o teu corpo, relaxando a sua musculatura, soltando a sua face, o seu pescoço, o seu cardíaco. Isso. Respira fundo, vai sentindo agora um quentinho no seu coração. Sente do topo da tua cabeça um farol de luz que vai se abrindo. E essa luz chega direto no seu coração, como um raio de sol, iluminando uma sementinha de vida que está plantada no seu coração. Sente esse raio de sol chegando ao seu coração. Penetrando nessa sementinha. Que está lá no fundo do seu coração. Deixa ele penetrar. Isso. Você vai sentindo esse lugar mais úmido, repleto de vida. E se transformando e se abrindo a partir do contato com esse sol. Isso, respira fundo e vai deixando essa sementinha brotar no seu coração. Vai rompendo camadas, vai se abrindo por completo e se transformando em um broto. Vai saindo para fora. À medida que recebe mais o sol. Isso. Uma flor de luz vai se formando no seu cardíaco. E essa luz vai chegando até o seu coração. E essa flor vai se abrindo mais e mais, quanto mais luz ela recebe. E ela vai crescendo, se transformando linda no seu coração. Uma flor de luz cor-de-rosa, no centro cardíaco, que vai iluminando, que vai expandindo, que vai ativando a sua fé, a sua alegria, a sua bondade. E sente o seu coração florescer. Irradiar luz para todo o teu corpo. A cada respirar, esse coração é ativado e essa flor de luz transborda no teu corpo toda essa luz que ela pode receber. E nesse movimento de receber, ela transborda e ela floresce mais e mais. E essa luz fica tão intensa no teu corpo que ela transborda para fora do teu corpo, criando uma grande rede de luz que se espalha a todos os outros seres que você tem contato. Tudo porque o seu coração se abriu para essa luz e floresceu. Quanto mais luz você recebe, mais luz o teu corpo movimenta e mais esse campo ao seu redor fica forte e potente e mais pessoas
vão se sentindo seguras para receber essa luz, para receber esse amor. Isso. Sente o seu movimento de receber amor se transbordando para tudo e para todos. Sente o coração de outros seres sendo ativado com o seu movimento. A energia de luz brotando nesses outros corações. E um jardim de flores acontecendo bem na sua frente, inspirado pelo seu movimento. Confiante na luz que o outro também é. Isso. Nessa conexão e presença, o seu coração relaxa e você sabe que quanto mais luz você recebe, mais luz você transborda. E aos poucos, velhas estruturas vão sendo quebradas, velhas dores, proteções, formas de percepção de si mesmo vão se inebriando de amor e se transformando. E as pessoas vão se transformando mais reais, mais espelho daquilo que verdadeiramente são. Frequência de luz e amor. Assim é. Isso, sente essa imagem expandindo em todo o teu ser. Sente a potência de ser luz e de transbordar luz. Sente a identificação com outros seres de luz, encarnados, juntos com você. E nesse momento você sabe que tudo está bem como está. Isso. Respirando fundo, sentindo essa sensação de expansão, de compaixão, de entrega, de receber amor e de transbordar amor. Vai voltando aos pouquinhos, respirando, trazendo essa imagem vívida e forte em todo o teu campo. E aos pouquinhos, vai tomando consciência do teu corpo, dos teus braços e pernas. E no seu tempo, você vai voltando, confiando nessa luz que nunca cessa, que brota a sua semente e que transborda para tudo e todos ao seu redor. E se você quiser, você pode parar uns minutinhos, fazer uma oração, escrever algo, sempre muito terapêutico, pode vir mensagens muito importantes, muito amorosas, ou não, simplesmente soltar o que está dentro de você, que já é muito amoroso e compassivo. É isso. Um abraço para vocês e até a próxima live.